A infraestrutura é um dos setores de governo mais importantes. Garantir trânsito de ramais para escoamento da produção, construção de pontes, asfaltamento de estradas são alguns dos exemplos do trabalho do DERAC, que ao longo dos últimos 12 anos mudou o cenário do setor produtivo na região. Para falar das ações do DERAC, hoje eu converso com o diretor-presidente do órgão, Marcos Alexandre. Marcos, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Obrigado, nós que agradecemos mais essa oportunidade de estar aqui e poder conversar sobre a nossa infraestrutura. Bom, então vamos lá, Marcos. Você pegou o DERAC depois de 8 anos do governo Jorge Viana, um governo de muita atividade. Sendo essa trajetória de continuidade, isso facilitou o trabalho? Sem dúvida, Jorge, que ajudou muito, porque havia um corpo técnico no DERAC já montado, né, uma estrutura que vinha trabalhando ao longo dos últimos 8 anos, e o Jorge, quando iniciou a primeira etapa, deu muita atenção ao DERAC. Nós tivemos investimentos de recuperação de máquinas, investimentos no próprio corpo técnico, né, e também na sede, na estrutura, e ao mesmo tempo o DERAC foi trabalhando nesses 8 anos em várias atividades de ramal, coordenando estradas, né. Então, esse trabalho que foi tornar o DERAC novamente aquilo que ele foi no passado, né, e quando foi constituído e concebido, sem dúvida que ajudou muito para que nós dessemos continuidade a partir de 2007. Né? Bom, Marcos, uma das palavras assim de maior, digamos, popularidade quando se fala hoje em gestão é transversalidade, né? Como é que o DERAC tem movido esse conceito, quer dizer, trabalhado em conjunto com outras ações de outras secretarias de Estado? Nós temos, por exemplo, o caso de Rio Branco, vou dar um exemplo das obras da Avenida Ceará, as obras que nós fizemos ainda em 2007 no Calafate, no Valdomiro Lopes, ali na própria Pernambuco. Se a gente não tivesse a parceria da Eletroacre, por exemplo, nos ajudando com os desligamentos, com a manutenção da rede, se a gente não tivesse a parceria da área social do governo, nas diversas intervenções que a gente promoveu, e a área social ajudando, por exemplo, na negociação com as famílias. O DERAC tem uma equipe, mas nós tivemos a ajuda da área social. A Secretaria de Obras, com a experiência que tem de urbanização, de paisagismo, e várias outras secretarias que a gente integra, né, nesse trabalho para poder chegar ao final com o resultado que a gente espera. No caso dos ramais, por exemplo, nós estamos intimamente ligados à área de produção. Então, a produção coordena, ajuda a discutir com o movimento social, a priorizar os ramais, definir junto com o movimento que áreas serão trabalhadas, e o DERAC cabe à execução. Então, essa transversalidade, né, envolver a equipe de governo e também o movimento social, a sociedade, ajuda muito, né, e instituições que estão dentro do governo e instituições fora, porque eu citei a Eletroacre, nós tivemos casos de outros ministérios aqui presentes no ar que ajudaram, né? Se a gente não tiver a parceria, por exemplo, da Delegacia do Trabalho, parece que ela não é parceira, mas em determinados momentos teve que haver um entendimento com a Delegacia do Trabalho, com as nossas particularidades nas obras. Então, isso tudo é fundamental para que a gente crie um ambiente favorável para que a obra ou aquela ação aconteça, né? Bom, e falando em parceria, Marcos, você está citando aí essa relação com outras esferas de poder, tanto do Estado quanto do governo federal, até do município e dos movimentos sociais também. Queria enfocar exatamente essa questão do trabalho com as comunidades, com os movimentos sociais, já que o lema desse governo foi com todos e para todos. Como é que o DERAC trabalhou, por exemplo, esse conceito de diálogo com a comunidade? Dependendo de cada ação, houve vamos dizer assim, um envolvimento da sociedade. No caso das obras de vias urbanas, a gente tem um envolvimento direto com a associação do bairro, com os moradores. Vou dar um exemplo da Amadeu Barbosa. Nós fizemos a obra, fizemos audiência pública, temos um EIA-RIMA, uma primeira audiência que foi feita em setembro de 2008, lá na Tentame, com a presença do governador. Depois fizemos outra no início de 2009, na Arena da Floresta. E naquele momento nós tiramos uma comissão, principalmente formada por moradores da 6 de agosto, que era o bairro mais impactado, e essa comissão, formada por 10 representantes, acompanhou a obra durante todo o período. Por diversas vezes nós fomos convocados, acho que isso foi muito bom, né, pela comissão para apresentar detalhes do projeto, discutir situações pontuais para aperfeiçoar o projeto, e isso ajudou muito. É um caso de obra urbana. No caso dos ramais, todos os ramais que a gente trabalhou,
foram discutidos previamente com o movimento social, representado pelos sindicatos de trabalhadores rurais, por pessoas, lideranças municipais na área rural, pela área de produção do governo, o Conselho de Seringueiros, o GTA, ou seja, ONGs e os trabalhadores rurais, a FETAC, a CUT, todos participaram para que nós tivéssemos uma definição coletiva e mais próxima, vamos dizer, da realidade dos critérios que a gente precisa. No caso das obras da BR-364, impossível fazê-las sem envolver a comunidade. Então, nós temos aí, por exemplo, o Manoel Urbano, que a gente tem um envolvimento, a prefeitura, de alguma maneira, participa. Em Feijó e em Cruzeiro do Sul, nós tivemos que remanejar algumas famílias que estavam na faixa de domínio da obra. Só em Cruzeiro do Sul tivemos também uma parceria com os moradores do bairro da Lagoa, porque mais de 100 famílias foram atingidas com a obra da ponte. Então, fizemos uma audiência pública, tiramos uma comissão e a partir daí começamos o trabalho. Então, nós temos que envolver a comunidade, esse foi o grande objetivo, mas para garantir o sucesso e que as pessoas se sentissem parte da obra, né? Que pudessem participar, sugerir aperfeiçoamento, né? Vamos dizer que a sapiência que existe, esse conhecimento da comunidade tem que ser levado em consideração nas nossas obras. Né? E considerando obras de grande porte, como a BR-364, por exemplo, essa quarta ponte, que vai ser uma referência nesse governo, como é que as ações do DERACRE, Marcos, dialogaram, por exemplo, com os órgãos ambientais? No caso da quarta ponte, nós fizemos um EIA-RIMA, né? Um estudo de impacto ambiental, apresentamos ao IMAC, fizemos uma audiência pública, o IMAC avaliou o EIA-RIMA, sugeriu itens a serem considerados e depois a FER faz um monitoramento. No caso da BR-364, o licenciamento também é com o IMAC. Então, a gente tem esse licenciamento já de outros anos, a partir de um EIA-RIMA que nós, quando assumimos, já havia sido analisado. O que fizemos foi um acompanhamento junto com o IMAC. O IMAC licencia jazida, o IMAC licencia atividades, por exemplo, de extração de areia, e acompanha o cumprimento de tudo aquilo que foi pactuado para a obra. Isso é uma ação muito importante para garantir que a obra, no seu curso, siga o caminho correto do ponto de vista ambiental e que, ao final, né, os resultados e os impactos, no caso do meio ambiente, sejam minimizados para que a gente tenha uma obra ambientalmente correta, socialmente justa. Né? Então, o IMAC tem participado dessa maneira, tem nos ajudado, inclusive, para aperfeiçoar muitas coisas, tem visitas periódicas. Eu acho que as empresas, cada vez mais, elas estão preocupadas com essa questão ambiental. Então, vai montar uma usina de asfalto. Bom, tem que haver o licenciamento prévio, tem que verificar os resíduos, tem que aprovar o local no IMAC. Então, essa consciência de que a gente tem que fazer de acordo com o que a norma exige, a legislação exige, para que a gente assegure as condições todas, principalmente do aspecto ambiental, eu acho que essa consciência hoje está bastante disseminada, né? E a gente tem conseguido avançar. Especificamente no componente indígena, que é um outro ponto importante, a gente vem desenvolvendo desde 2004, com a primeira assinatura do contrato com o BNDES, 2004, 2005, um amplo programa de mitigação dos impactos da BR nas aldeias indígenas. Então, no trecho Tarauacá, Cruzeiro do Sul, foi uma primeira etapa, que a gente deu continuidade, e agora nós estamos no EIA-RIMA do trecho Manoel Urbano até Feijó, concluindo todos os estudos para apresentar ao IMAC e à comunidade indígena sobre os trabalhos que serão feitos, porque nesse trecho as aldeias são um pouco mais distantes. Mas o governo já se antecipou criando a ZAP, que é uma zona de atendimento prioritário, um trabalho importante ambiental feito próximo ao rio Jurupari, a exemplo do que foi feito com as unidades de gestão ambiental integrada, as UGAIs do Acuraua e do Liberdade. Então, eu acho que essa questão ambiental ela tem que estar presente, porque o impacto é inevitável. O que nós estudamos e discutimos com o IMAC é como minimizar esse impacto e que ação de mitigação a gente vai fazer, vai promover, para que a gente tenha uma obra ambientalmente correta. Marcos, eu tenho uma referência aqui de obra que realmente impressiona. Olha só, Nova Avenida Ceará, quarta ponte, obras do PAC, pavimentação de vias urbanas, ponte sobre o Rio Juruá, quarta ponte, né, como eu citei, duplicação da AC40. Quer dizer, essas obras mudaram as paisagens urbanas, né, do Estado. Nesse caso, para a execução de um calendário desse porte,
Qual a importância de um planejamento para isso? O planejamento ele é fundamental. Eu sou até suspeito para falar, porque fiquei nos 2 primeiros etapas do governo Jorge Viana na Secretaria de Planejamento, pude aprender muito, né? Aprendi muito também durante a execução das obras, mas ele é uma ferramenta que a gente utiliza a todo momento. Então, no caso, vou citar da C40, nós tínhamos um problema na C40, que era a curva do Tucumã. Então, fazer a obra da C40 e não pensar em como resolver a curva do Tucumã era uma situação que nós não podíamos deixar para depois. Agora, resolver a curva do Tucumã não era simplesmente incluir na obra aquela retificação que nós fizemos, a duplicação naquele ponto e o retorno. Mas nós temos que pensar, bom, de quem é a curva do Tucumã? A área que vai ser ocupada, ela é de propriedade privada, pública? Quem é o proprietário? Então, tinha uma ação anterior a iniciar a obra, que era a negociação do espaço, a negociação com o proprietário da obra, a indenização. Para fazer a indenização, nós tínhamos que decretar a de utilidade pública. Então, houve o envolvimento da PGE, que eu queria aproveitar que no início anunciei, mas a PGE é uma grande parceira em todas essas atividades. Então, tivemos que fazer um trabalho com a PGE, fazer um decreto para tornar a utilidade pública, abrir negociação com o empresário, adquirir a área, apresentar toda essa documentação à SUFRAMA, que foi o concedente, licitar a obra e começar. Então, você tinha um problema para resolver, mas tinham vários passos para serem dados antes mesmo de começar a obra. Outro caso emblemático é o da BR-364. O governador Binho, assim que assumiu, um dos primeiros atos, me lembro bem, em janeiro de 2007, foi reunir com a equipe da CEPLAN e do DERAC, programar o que seria as obras da BR e convocou as empresas já para a gente fazer o planejamento e aquisição dos insumos. A gente sabe que a BR-364, se furar qualquer ponto, qualquer item no planejamento, você já não consegue executar. Tem que aproveitar os rios cheios para transportar os insumos que vêm da fronteira com a Colômbia, o Seixo, o Brita saindo do Abunã e navegando até por Manaus até Cruzeiro, o aço vindo do sul do país. Então o planejamento da BR tem que ser ali de maneira correta. Isso é um aprendizado que vem de longos anos, né? Então a BR-364, o planejamento é tudo para que tenha sucesso. No caso das obras urbanas, nós temos esse mesmo caso da C40, estudar o trecho, verificar as áreas se são públicas ou privadas, aonde tem que haver decreto de utilização e depois disso abrir negociação, envolver os órgãos que precisam envolver. Então acho que o planejamento é uma ferramenta fundamental e graças a Deus a gente pôde participar dessas obras todas e contribuir e também aprender. Acho que é um aprendizado contínuo. E para toda ação, Jorge Henrique, a gente tem que estar planejando. Ainda agora nós estamos fazendo a reta final da quarta ponte e ainda nós estávamos hoje pela manhã discutindo, assim, nós temos pouco mais de 3 semanas para concluir. Então, o que fazer nessas 3 semanas para que a gente tenha? Bom, se nós temos que fazer a sinalização daquele trecho, tem que concluir aqui, tem que fazer o bueiro, mas está chovendo, então tem que antecipar. Então, isso é constante, esse acompanhamento, né? Marcos, nós vamos fazer um intervalo, mas tem mais conversa para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o diretor-presidente do DERACRE, Marcos Alexandre. Marcos, fechamos o primeiro bloco falando de uma série de obras grandes, importantes, e da importância também de um planejamento para a execução de um calendário com essa característica, né? E eu queria te perguntar o seguinte: qual é a importância nesse contexto do governo federal, a participação do governo federal para a execução de um calendário desse porte? Jorge, no caso da infraestrutura, que é o que a gente está participando nesses 4 anos, e a gente vem acompanhando essa parceria do governo federal desde o início do governo, né, nas 2 outras etapas, é fundamental a participação do governo federal. Não tem nenhuma intervenção que a gente faz, né, na infraestrutura sem a participação do governo federal. Então, não dá para pensar em promover grandes investimentos sem a parceria
do governo federal. No caso da BR-364, houve uma decisão do presidente Lula, uma decisão pessoal, né, de incluir, por exemplo, as pontes que não estavam previstas, né? Os projetos que haviam sido aprovados até 2006 eram os projetos de conclusão das obras do pátio rodoviário. Mas a ponte do Rio Purus, Tarauacá, Envira, Juruá, elas não estavam. Fizemos os projetos em 2007 e uma decisão do presidente para incluir as pontes no PAC. Quer dizer, essa decisão que só uma pessoa como o presidente Lula, com a sensibilidade que tem e com o conhecimento que tem do país e do Acre, é que conseguiu transformar esse sonho, que era fazer as obras da ponte, em realidade. Hoje nós estamos aí com a ponte do Purus com 407 metros em fase final, Tarauacá e Envira, cada uma com 300 metros também em fase final de conclusão, e a maior ponte delas, que é a do Juruá, com 550 metros, bem avançado. Então essa participação do governo federal, ela é decisiva para os investimentos na área de infraestrutura. As obras urbanas foram parcerias estabelecidas com o BNDES, né? Os ramais, tivemos parceria com o INCRA, com a SUFRAMA, com o Calha Norte, que é administrado pelo Ministério da Defesa. Então, cada uma das áreas de infraestrutura que a gente avançou, teve a participação, vamos dizer, decisiva do governo federal. Então, não dá para pensar como atuar na infraestrutura, que demanda muito investimento. Só na obra da BR, nesses 4 anos, foram firmados convênios de quase R$1 bilhão, sem a participação do governo federal. Se a gente fosse fazer isso com recurso próprio, talvez ficaríamos aí décadas para fazer o que fizemos em 4 anos. Acho que não dá para pensar em não ter a participação do governo federal nesses investimentos, principalmente em infraestrutura. Agora, existe um debate caloroso sobre essa história de fazer obra na Amazônia. Muita gente não entende o que isso significa, fala-se muito das adversidades de clima, de solo, enfim, você deve saber disso como ninguém. E aí começa um debate sobre superfaturamento, se aquilo é o valor real, se tem o custo Amazônia e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, por exemplo, de uma obra como a BR-364, ou como a Quarta Ponte, ou como todas essas pontes ao longo da 364. O que é, assim, o que se tem que desbravar em relação a tocar um calendário desse aqui na Amazônia? Eu acho, primeiro, Jorge, que é importante dizer que eu acho que as instituições de controle também estão passando por um amadurecimento. Eu acho que nos últimos anos tem havido uma maior compreensão, ainda que a gente tenha que justificar e apresentar muitas coisas, mas que há que se reconhecer que existe um amadurecimento também nesse aspecto, com um esforço muito grande do governo em demonstrar essa nossa realidade. Que o Brasil é diferente, né? Sem dúvida. Nós temos aqui no próprio Acre, eu já vou falar, regiões que são totalmente distintas, né? Então, assim, nós estamos primeiro com uma dificuldade que nossos insumos, eles vêm todos de outras regiões. Então, o aço sai, por exemplo, das pontes, é do Rio Grande do Sul, a parte de São Paulo. O seixo a gente traz da fronteira com a Colômbia, lá no Rio Japurá. A brita, no inverno, tem que sair do Albunã, andar até Porto Velho de caminhão, depois de balsa, mais de 30 dias para chegar em Cruzeiro do Sul. Chega lá com um preço muito alto, né? R$600 ou algo mais, enquanto que em Rio Branco é 140, que já é um preço. Esse preço em Rio Branco é praticamente o preço do concreto em outras regiões do país. O cimento também parte de Manaus. E aí a gente tem outro problema no verão, como agora que nós estamos tendo um verão quase que igual ao de 2005 ou mais intenso, nós não temos nem o rio para trazer o cimento para cá, porque a ligação com Manaus-Porto Velho, que dura 7 dias no inverno, no máximo, está durando 22, 23, e às vezes muito mais porque a balsa encalha e não chega. Isso tem criado uma dificuldade extra esse ano. Fora isso, nós temos uma grande dificuldade na estrada, que nós não temos, por exemplo, nenhum rio que vai de Rio Branco a Cruzeiro, mas temos que transpor todos eles para chegar lá, e muitos cursos d'água. Então nós temos, por exemplo, de 2 a 3 linhas de bueiro por quilômetro. Você imagina, em outras regiões do país, às vezes não é nem uma linha de bueiro a média por quilômetro de rodovia. E temos pontes que, por exemplo, no trecho Sena-Feijó, são mais de 10 pontes em construção. Mais de 10 pontes em construção, só num trecho de 224 quilômetros. Até Feijó. Então, essa situação nossa com relação à hidrografia também é um empecilho. O outro aspecto é a questão do solo. Então, nós temos 2 regiões distintas hoje.
no Acre? Não, sempre houve. Uma é o Vale do Acre. O Vale do Acre tem um material que é a laterita, a gente chama de pissarra. Então, esse material é um material ótimo para trabalhar em rodovia. Muito bom para trabalhar em rodovia. Mas ele está, vamos dizer, na margem do Rio Acre. Principalmente na margem direita do Rio Acre. Então, regiões como Acrelândia, Plá de Castro, Rio Branco, parte de Porto Acre, Chapuri, o Vale do Acre como um todo, vamos dizer assim, ele é melhor servido porque tem a laterita. De Sena Madureira para frente, nós já não temos a laterita. Então, já é outra realidade. Então, até mesmo aqui, o custo da rodovia no Vale do Acre é menor do que o custo da rodovia, por exemplo, de Sena Madureira Cruzeiro do Sul. Porque nós não dispomos desse material bom, que é o caso da laterita. E nós vamos encontrar um material bom aonde? Lá na margem esquerda do Rio Juruá, que é próximo a Rodrigues Alves, tem um material arenoso muito bom, que inclusive nós estamos usando agora para o trecho que vai do Liberdade ao Juruá. Aí nós vamos encontrar, então, nós estamos falando de próximo ao Rio Acre e lá próximo ao Rio Juruá ter materiais excelentes, vamos dizer, de muito boa qualidade para a estrada. E temos um grande trecho aí, que a gente tem que misturar cimento para atingir resistência, a gente tem que buscar jazida em tudo que é canto para poder colocar no corpo do pavimento. Por exemplo, nós estamos fazendo agora o trecho Sena Manuel Urbano, a jazida nossa para fazer até a metade do trecho entre o Rio Purus e Sena Madureira é toda na margem do Rio Purus. Então o material percorre quase 30 quilômetros para chegar. A outra jazida está próxima à Sena Madureira. Então o lote 1, que também vai até a metade do Purus, percorre 30 quilômetros. Uhum. O lote 4 e o lote 3, o lote 4 já é 30 quilômetros depois de Manuel Urbano, usa essa mesma jazida próxima ao Purus. E a gente atravessando com balsa as caçambas para poder levar o material. Então, quer dizer, são pouquíssimas jazidas que oferecem material de qualidade para a gente poder fazer a obra. Então, essa dificuldade toda, quando a gente transforma isso num orçamento, às vezes, para quem não tem, vamos dizer, conhecimento na região, espanta, né? Uhum. Mas eu acho, como eu falei no início, acho que a gente está tendo aí, graças a Deus, um aperfeiçoamento, um entendimento melhor. Hoje, por exemplo, existe um sistema de preços nacionais do DENIT, que é o Cicro, que já tem o Cicro Acre, nós não tínhamos isso. Então, o Cicro era Manaus ou Amazonas e a gente tinha que adequar o preço. Hoje temos Cicro Acre com pesquisa de preço no Acre. A própria Caixa Econômica com o SINAP vem buscando cotar os preços aqui na região. Então, acho que com o passar do tempo, né, as instituições estão amadurecendo. Agora, existem discursos, como você falou, de superfaturamento. Eu acho que aí já é mais uma questão até mesmo política do que técnica, né, tentando falar de algo que não se tem conhecimento. Né? Claro. Então, a gente está aberto às informações. Eu acho que nunca fomos tão auditados, nunca na história do país, né, fomos tão auditados. Hoje nós temos a CGU, o TCU, a Polícia Federal, os órgãos todos de controle acompanhando as obras, o que para um bom gestor, um gestor idôneo, é excelente, porque no curso da obra todos os órgãos de controle estão acompanhando. Né? Falando pontualmente de algumas ações, Marcos, BR-364, por que não saiu? Olha, nós tivemos dois pontos assim fundamentais, vamos dizer, para que nós não concluíssemos. Primeiro, é que nós iniciamos as obras, principalmente das rodovias, começamos o trabalho de convênio, de alguns que não tinha, e também licitações em 2007. Então, nós temos aí, vamos dizer, a questão da licitação, segue o prazo dela, recursos, uma série de coisas que a gente tem que respeitar, o ditame legal, tudo isso, e alguns contratos foram sair já com uma parte do verão já em curso, né? Então, isso daí atrapalhou um pouco, porque nós poderíamos ter começado no início de 2007, mas seguimos o ritual legal como deveria ser. Esse é um aspecto, e o ano de 2007 a gente começou o lote 3, que é chegando em Manuel Urbano, e o lote 6, que era um contrato que já existia, vindo de Feijó. Em 2008, nós começamos as obras com um cronograma de concluí-las em 2010. Ainda que a gente, vamos dizer, levou 2007 com toda a questão legal, assinaturas de contrato, montagens de canteiro, tudo isso, começamos em 2008. Em 2008 conseguimos avançar bem com as obras, né? Ao mesmo tempo que a gente estava aprovando o projeto das pontes. Quando foi em 2009, em abril de 2009, o presidente Lula esteve em Cruzeiro do Sul,
inaugurando o aeroporto de Cruzeiro do Sul e, ao mesmo tempo, dando a ordem de serviço para todas as pontes. Então, começou-se um esforço em relação às pontes em 2007, elaborar projeto, aprovar, assinar convênio, licitamos as pontes todas. Quando foi em abril, demos as ordens de serviço. Então, mobiliza insumo, monta canteiro. Quando foi junho de 2009, a gente efetivamente começou todas as pontes. E já estávamos trabalhando nas rodovias. Então, as pontes agora, elas estão completando 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de obra. Quer dizer, estão no cronograma. Com relação à rodovia, a parte de construção, o nosso grande gargalo foi o verão de 2009. Que para a gente, lá na infraestrutura, não houve verão. Nós, para ter uma ideia, Jorge, a gente começa a abertura para a Malha Urbana todo ano no mês de abril. Quando é no aniversário da cidade, se não me engano, 14 de maio, a gente já está com a estrada aberta para a Malha Urbana. O ano passado não. 2009 a gente abriu a estrada já na primeira quinzena de junho. Perdemos 30 dias para chegar em Malha Urbana. Quer dizer, quem é do lote 3, 4, 5 e 6 só foi chegar em Malha Urbana na segunda quinzena de junho. Aí foi montar canteiro, mobilizar equipamento. Nós fomos abrir a BR na primeira semana de julho, entre o dia 10 e o dia 12 de julho. Então nós perdemos aí, para quem estava entre Manoel Urbano e Feijó, 60 dias. E para quem estava entre Sena e Manoel Urbano, 30 dias. Bom, tudo bem, começamos a trabalhar quando foi em outubro, começou o inverno de 2009. Então tem trechos da estrada que no ano passado a gente trabalhou menos que 60 dias. A gente fala, é um verão que não chegou, 2009. E nós estamos pagando por isso, porque por mais que o verão deste ano tenha sido um verão muito bom, né, um verão que nos deu condições de trabalhar desde abril, a gente ainda não, a gente está fazendo o que está programado em 2009 e ao mesmo tempo tentando avançar na meta de 2010. Mas ainda assim, eu acho que é uma grande vitória. Certamente. A gente conseguiu viabilizar todos os contratos, todos os convênios. As pontes vão ficar praticamente todas concluídas, faltando pouca coisa, né? A terraplanagem 100% concluída, todos os bueiros, galerias, colchões drenantes, drenos, né, que a gente tinha que fazer. Toda a infraestrutura do pavimento a gente fez e vai ficar um pequeno trecho, né, para ser... Vai demandar esforço, vai demandar planejamento, mas eu acredito que no ano que vem a gente tem total condições, né, o governo total condições de concluir a obra. Quarta Ponte, Marcos, falando rapidinho, Quarta Ponte, uma obra que realmente é uma referência, muita gente ainda não entende a importância, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, e se sai mesmo até o final do ano. A Quarta Ponte ela foi objeto de um grande estudo que foi feito, de um plano diretor de transporte e trânsito. Quando o prefeito Angelim assumiu, ele trabalhou no plano diretor da cidade, foi uma das, vamos dizer, das grandes realizações no primeiro mandato do prefeito Angelim. E no segundo mandato, em parceria com o governo, foi trabalhado o plano diretor de transporte e trânsito. Esse plano apontou, e claro, todos nós sabíamos, mas apontou com detalhes técnicos, aonde deveria haver uma nova travessia sobre o Rio Acre, ligando os dois distritos. Cidades que são, vamos dizer, cortadas por rios, que é o caso de Rio Branco, que tem 2 distritos, e os 2 distritos com grande importância, tem muitas pontes para poder facilitar a ligação, né? E a gente sabe que a gente ficou anos e anos, décadas e décadas, com 2 pontes no centro da cidade, dificultando muito o acesso aos 2 distritos, que desafogou com a terceira ponte, e o plano diretor então apontou mais uma travessia no ponto onde nós estamos fazendo, que é a ligação da 6 de agosto com a Cadeia Velha. Então, partiu daí o estudo que foi feito, utilizando as técnicas que existem de estudo de tráfego, origem e destino, pensando no impacto nessas regiões da cidade, né? Essa nova ligação que abre com a Quarta Ponte, porque nós vamos ter agora, por exemplo, um acesso para quem está na região do Aviário, do Bosque, toda aquela região da cidade, que vai para o segundo distrito, não precisa ir para o centro da cidade. Claro. E tem um acesso, por exemplo, nós abrimos uma pista que passa por trás do 14 bis, que vai até o posto Triângulo, então já é um acesso para o bairro do 15, Cidade Nova, né? E o outro acesso que abre para o bairro do Areal, que toda aquela região do Areal, o Mauricégio, Santo Inês, Belo Jardim, toda aquela região tem agora um acesso que passa ali pelo bairro do Areal. Então, é uma nova ligação que promove a integração de bairros que antes não havia essa, vamos dizer assim, essa integração, como vai ficar. Além disso, aproveitamos um grande investimento que tinha, que era a pista de pouso. Nós estamos aproveitando quase que a totalidade da antiga pista, né, que foi objeto de doação
do seu Amadeu Barbosa, representada pela esposa, o seu Amadeu já é falecido, que é a dona Heloísa, né? E quem coordenou todo o trabalho aqui foi o Jim Barbosa. Então, eles doaram a pista de pouso e uma faixa de 30 metros para cada lado, para que fosse urbanizado. Então, todo esse empreendimento, todo esse investimento está sendo aproveitado. Do lado da Cadeia Velha, nós estamos fazendo a ligação agora, passando na Habitasa pela Rua Argentina e Rua Peru, ligando lá próximo ao Araújo do Aviário. Ou seja, fazendo essa ligação mais facilitada, abrindo ruas ali, a descida da OK, que do lado esquerdo tem o Camarão, né, uma esquina lá esquina do Baião. Então, duplicamos aquela descida, porque era muito estreita, e quando chega ali próximo a um ponto do Saeb, acho que é uma estação elevatória de esgoto, ali nós tínhamos uma pista de menos de 6 metros. Então, a gente também ampliou, indenizou ali onde era a antiga Delta Engenharia, e nós vamos criar um elemento ali para poder organizar o fluxo de veículos. Então, acho assim, e fora isso, nós formamos, Jorge Henrique, os 3 primeiros viadutos do estado, que é 2 ali na 6 de agosto, que é na Travessa Santa Terezinha e na Travessa Cearense, e na Epaminondas Jacome, que nós passamos com a ponte a 4,80 metros de altura. Né? Então, acho que só na hora que a gente abrir todo o sistema... As pessoas vão ter a real As pessoas vão ter, mas dimensão. realmente é um grande empreendimento. São mais de 60 milhões que estão sendo investidos. A gente tem certeza que vai poder melhorar ainda mais o trânsito e desafogar o centro da cidade, que é o grande objetivo. Né? Marcos, para fechar a nossa conversa, nosso tempo já está estourado, eu queria que você falasse um pouquinho de outro investimento muito importante para quem vive nessa região do país, que são os ramais. Queria que você fizesse um balanço rápido de como esse governo entrega para o próximo o cenário dos ramais. Nós temos pelo menos uns 7 a 8 mil quilômetros de ramais no nosso estado. Nesses nossos 100 anos de história, vamos chamar assim, um pouco mais de 100 anos, a gente conseguiu asfaltar no Acre, somando estado, estadual e federal, 1.400 quilômetros. Então, numa conta rápida, para cada 1 quilômetro que em 100 anos a gente conseguiu asfaltar, nós temos quase 7 não asfaltados em ramal. Daí dá para a gente entender o tamanho do desafio. Quer dizer, a gente levou 100 anos de vários governos para poder asfaltar, ainda que nesses 12 anos a gente duplicou a malha asfaltada. Isso é importante registrar, porque a malha de hoje ela é o dobro do que era, mais que o dobro do que era antes, até 99. Né? Então, nós, com esse esforço todo, trabalhamos em 1.400 quilômetros de asfaltado. E temos outros 7 mil de ramais não asfaltados. Então, é um grande desafio. A origem dos nossos ramais é uma origem dispersa, então a gente tem ramal em muitos municípios e às vezes em regiões de difícil acesso. E esse desafio só é vencido se houver uma grande parceria do governo federal, das prefeituras e o governo do estado. Sozinho, nenhum dos 3 consegue, porque envolve uma mobilização muito grande, né, de equipamentos, de recursos, de estrutura e de entendimento para definir as prioridades, porque nós nunca vamos conseguir atender todos os 7 mil num único ano. Né? Acho que isso é uma situação muito complicada. E esse entendimento ele tem havido. Né? Eu acho que começou com o Jorge de envolver os atores, o movimento social, a área de produção e a área de infraestrutura, e a gente avançou nisso. Para ter uma ideia, até 99 nós tínhamos 63 quilômetros de ramal asfaltado. Nesses 4 anos, de 2007 a 2010, a gente está entregando agora em dezembro 250 quilômetros de ramais asfaltados, ou seja, um crescimento de mais aí de quase 300%. Nesse período, são 250 quilômetros que nós estamos asfaltando. E nós também trabalhamos no pissarramento, nessa região do Vale do Acre, fazendo bueiros, pontes de madeira, em mais de 600 quilômetros. Então, são 600 quilômetros de ramais que dão uma boa condição de trânsito, principalmente no inverno, né? Porque nós colocamos uma camada de pissarra para melhorar o trânsito no inverno, para não ter tanta expansão, não aparecer tanto atoleiro, e asfaltamos 250 quilômetros. Porque foi um esforço muito grande a partir o pissarramento. A gente contou com vários parceiros, Suframa, INCRA, Calha Norte, e o asfaltamento, nosso grande parceiro foi o BNDES. Foram investidos 70 milhões nesses 250 quilômetros asfaltados, que foi o maior investimento, vamos dizer, em ramais já executado na história, foi esse. Para a gente ter uma ideia do que representa, na campanha do governador Bim em 2006, foi feito um pacto agrário de investir por ano 25 milhões. O pacto envolveu toda a bancada federal,
a área de produção e o movimento comunitário rural. Definiu-se no mínimo 100 milhões